Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Luiz e estou aqui para vocês para acompanhar na matéria de História de Rondônia, tá, gente? Hoje nós estaremos falando então sobre a história do nosso estado. Uma história muito, muito importante. Aconselho vocês guardarem esse material que a gente vai passar, certo? Por quê? Porque vai ser necessário na vida de vocês, principalmente a hora que for fazer um concurso público, é cobrado, certo? E acaba sendo uma vantagem, principalmente para quem mora no estado de Rondônia, para quem é natural do nosso estado, né? Porque conhece, pelo menos em tese, a história de Rondônia mais a fundo, tá? Então vamos aí, vamos estudar, aprender nossa história de Rondônia, e isso é muito importante, tá? Gente, nós, para começar a falar sobre a história de Rondônia, nós temos que entender o seguinte: Rondônia não está desvinculado do resto do mundo, do resto do planeta, certo? Então não adianta eu querer explicar a história de Rondônia me balizando, levando somente em contas, certo, as fronteiras do estado, certo? Nós temos que ter a noção que hoje o que nós chamamos de Rondônia, o que nós chamamos de estado de Rondônia, faz parte de um processo evolutivo, um processo histórico, tá? E a gente vai entender isso daí. E junto com a história, existe uma matéria que anda em paralelo, que é a geografia, que é muito importante, tá? Por isso, nosso primeiro tema, para a gente entender, começar a entender o que é a história de Rondônia, nós vamos então abordar, nós vamos falar sobre a localização geográfica do estado de Rondônia. Lógico, não tão a fundo quanto seria a geografia de Rondônia, a matéria de geografia de Rondônia, porém com umas noções preliminares, noções básicas para que nós, historiadores, né, estudantes da história de Rondônia, tenhamos uma noção do tempo e espaço do nosso estado. Tá ok? Vamos seguir em frente. Fica aí então aí para iniciar uma reflexão, né? Quando vemos num mapa ou observamos uma sociedade e as pessoas que estão nela vivendo, né, presentes, né, a gente pensa, a gente tem a ideia, né, que sempre foi assim. Mas isso é um engano, isso não foi. A vida ela é dinâmica, certo? Ela tem modificações, ela vai se modificar, certo? Ainda. Ela está sofrendo modificações dia a dia, certo? Então a gente pode concluir o seguinte, que o estado de Rondônia, toda a população que vive nele, desde os povos indígenas, a população atual que está aqui, certo? Assim como no restante do Brasil, tá? É o que eu falei inicialmente. Rondônia não está separado do restante da história do Brasil ou da geografia do Brasil, tá? Faz parte, assim como o Brasil faz parte da América do Sul, certo? E nós temos a história vinculada com a América. Não tem como desvincular isso, tá? Então, tudo isso faz parte de um processo. É o resultado de um processo histórico, certo? Que ocorreu com o passar do tempo. Nós temos aí duas fotos, né? Uma vista de Porto Velho em 1910. Olha como é que era essa visão de Porto Velho iniciando, né? Porto Velho se iniciando ali a construção da ferrovia, certo? Como é que era Porto Velho? Aqui já é uma foto um pouquinho mais recente, 2007. Olha Porto Velho, a mesmo ângulo, mesma visão praticamente. E hoje, 2021, né? Se a gente for pegar, já é uma outra Porto Velho, já é uma outra realidade,
certo? Uma cidade hoje com prédios altos, ali onde a gente vê a curva do rio já vai aparecer a represa, né? A barragem da represa, da hidrelétrica. Quer dizer, então, o homem acaba transformando essa paisagem, acaba sendo então parte de um processo histórico, beleza? Então, gente, tá? E quem é o principal agente, aquele principal pessoa, o principal responsável, né, por toda essa transformação, né, desse processo histórico é o próprio homem, né? Lembrando, quando a gente fala homem, é o ser humano. Eu não estou me referindo ao gênero masculino ou feminino, estou falando do ser humano. Então, o homem acaba sendo seu principal agente, né, no processo histórico, tá? Principalmente quando ele está em grupos, né, sobre e agindo em determinado tempo e espaço, tá? Essa gravura aí mostra o encontro de dois mundos, né, duas sociedades totalmente diferentes aqui na Amazônia, certo? Os europeus, então, entrando em contato com os índios Murás, lá no Rio Madeira, tá? É bem interessante, porque eram mundos completamente diferentes, tá? Assim, né, a sociedade nem sempre foi da forma que ela é hoje. Ela modifica-se, tá? A gente tende a pensar, por exemplo, que aqui era um grande vazio, que não havia gente, que não havia pessoas, que não haviam sociedades. Aqui haviam sim, tá? Eram povos indígenas. Tá aí o retrato, tá aí o registro histórico desse encontro que prova para a gente que isso sim existia. E outra gravura bastante interessante é esse mapa, né? Esse mapa ele é o Terra Brasilis, certo? Ele está lá em Paris, né? Na Biblioteca Nacional da França. Por que lá em Paris, professor? É a história do Brasil. Porque os franceses andaram na costa brasileira aqui, tá, gente? Professor de história já vai, se já não explicou, ainda vai explicar, certo? Mas eles invadiram o Brasil, atrás do pau-brasil, né, o tão valioso pau-brasil, e tiveram cartas de navegação, mapas, diários, tá? Que ajudam também a desvendar e contar um pouquinho da história do Brasil. E olhem como é que eles viam o Brasil nessa época, né? O que tinha no Brasil. Interessante desses mapas desse período é que eles tentam retratar, né? Tentam passar o que tem naquela região, né? Então a gente vê aí índios cortando o pau-brasil, nós vamos ver aí os passarinhos, os animais da fauna, né? A flora também, algumas espécies de vegetação, certo? Então eles tentam assim fazer uma forma bem característica, né? Meio que meio que por cima, meio que uma caricatura, né? Como se fosse uma caricatura do Brasil. Não é bem o que é o Brasil, mas era a visão do Brasil na época aí de 1500, tá? Então era o que se tinha. E isso, obviamente, não é mais, né? Se transformou, já modificou-se, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em conta que as nossas fronteiras, né, as nossas divisas, elas também mudam, né? Antes de 1500 não tinha nem Brasil, certo? Não tinha nem o que falar de dispensar num país ou num território do Brasil. Então, isso daí nem os próprios índios pensavam dessa forma, né? Essa é a visão do europeu, tá? Nós estamos vendo ali esse mapa, né? Mais, deixa eu pegar uma canetinha aqui, certo? Aqui, ó, esse mapinha aqui, certo? Ele mostra o mapa das capitanias hereditárias.
com a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? Essa linha do Tratado de Tordesilhas é que determinava onde começava e terminava o Brasil português, né? A América Portuguesa, certo? Melhor dizendo, que sequer ainda tinha o nome de Brasil, certo? Depois o mapa aqui de 1913, tá? 1913. Cadê Rondônia, certo? Tentem achar ali nesse mapa Rondônia. Rondônia ainda não está, ainda não existe, tá? Fazemos 95% do nosso território parte do Mato Grosso, certo? Nem Mato Grosso do Sul também não existe, tá? Tocantins também não. 1913 já havia o Acre. O Acre já estava inserido no mapa do Brasil, tá? No território brasileiro. E aqui o mapa mais atual, então com a divisão atual política do estado, onde aparece sim aí o Rondônia, certo? A divisão política correta então do nosso estado, tá? Com a inserção do nosso estado na região norte, né? E podemos então observar atual, né? Onde é que está aí os estados da região norte, beleza, gente? Então nós temos uma diferenciação do Brasil de ontem e do Brasil de hoje, ok? Então, para a gente ter uma noção melhor, tá aí, né? Um mapa mais próximo, certo? Onde mostra aí os estados, né, a divisão regional do Brasil, certo? E aí, o Brasil, a gente tem que ter noção que estamos aí na América do Sul, certo? E que faz parte do continente americano. Ora, se faz parte do continente americano, estamos na América do Sul, então estamos ligados diretamente com a história da América, do descobrimento, tá? E mais ainda, não só do descobrimento, nós temos a América pré-colombiana, e a gente também vai abordar como é que esses homens chegaram aqui. Então, são questões que a gente também tem que começar a entender, certo? E ele está hoje, né, o Brasil dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? Então, essa é a configuração atual do Brasil. Rondônia está aqui, né, divisando aí com o Acre, o Amazonas, tá? O Mato Grosso, a Bolívia, certo? O estado são estados, então, Mato Grosso, Amazonas e Acre, e a Bolívia é uma república, tá? É um país, certo? É uma República Federativa da Bolívia, beleza? E quem que faz essa divisão, professor? Bom, quem é responsável por fazer essa divisão é o IBGE, certo? E o IBGE ele leva em consideração, tá? Questões como clima, vegetação, relevo, hidrografia, certo? É, para poder então falar da onde pertence aquela região, certo? Da onde vem aquela região, né? Exceção foi o Sudeste, porque lá como tem uma divisão, uma população maior, acabou sendo levando-se em conta, né, a questão dos aspectos humanos, inclusive políticos, tá? Então por isso que lá tem uma divisão um pouquinho diferenciada. Parte do Paraná pertencia a São Paulo, tal, houve uma dissolução, existem situações lá que levou mais em consideração ao aspecto humano mesmo do que o aspecto geográfico. Mas é o IBGE quem então faz essas determinações, beleza? Então, gente, para a gente começar a entender a história de Rondônia, tá? A gente tem que se despir um pouco dessa história que Rondônia, a partir aí da sua formação política,
certo? Sua independência política. Na verdade, Rondônia tem uma história muito mais antiga, muito mais interessante até, certo? Que começa com o povoamento da América, certo? Nós temos uma história pré-colombiana, né? O que é pré-colombiano, professor? Antes de Colombo, né? Antes do Cristóvão Colombo chegar na América, descobrir a América, certo? Nossa história se inicia justamente com a história do povoamento da América, né? Nessa área que hoje é situada, que está situado o Brasil, certo? Essa terra vasta, continental, né? Que está no continente sul-americano, era habitada já por povos nativos há milhares de anos, tá? Então nós temos, é muito interessante, porque nós temos, por exemplo, tá, registros disso daí, essa história pré-colombiana, né? Em Presidente Médici, aqui próximo, certo? Nós temos inclusive um museu muito interessante lá para a gente ir visitar, tá? Quando o europeu chega aqui, né, e descobre que já estava habitado, já tinha gente aqui morando, já tinha, e não era pouca gente não, tá? Já tinham povos, nações aqui que moravam então no território do Brasil como um todo, inclusive aqui no território onde hoje é Rondônia, certo? É, e eles cometeram um grande erro, né? Um grande equívoco. Eles achavam, eles estavam indo para as Índias, né? Então isso daqui fazia parte do chamado Caminho das Índias. E generalizaram, né? Esse povo nativo, esse povo que estava na região, e vão chamar eles então de índios. É o primeiro engano, certo? Na verdade, eles já eram povos é, que já estavam aqui naturalizados aqui na região, tá, gente? Então já eram povos nativos dessa região. E aí começa o grande questionamento, né? Olha, esse índio, né? Esse povo que o europeu aqui não era quem então o europeu pensava que podia ser, né? Quem eram eles? É, esse índio era originário daqui, nasceu, brotou na terra, nasceu que nem batata, né? Ou será que ele veio de algum outro lugar, certo? Como é que esse ser humano chegou aqui? E aí começam as grandes questões, questões bastante importantes para a gente entender como é que essas nações estavam aqui, chegaram aqui primeiro que o europeu, tá? E é isso que a gente tem que começar a descobrir e debater. Bom, como vocês já devem saber, né, é, o ser humano ele aparece na África, isso há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Gente, levando-se em conta a teoria, tá, da evolução. Não vou falar de criacionismo aqui, teoria da evolução, tá? Segundo a teoria da evolução, o ser humano ele aparece no continente africano e ele era nômade, ele caminhava, ele andava para se sustentar e ele então começa a povoar os demais continentes. E aí uma questão muito interessante, certo? Esse ser humano ele demorou milhões de anos para chegar à posição que está hoje, certo? Ele foi atravessando literalmente de a pé, continente por continente, tá? E aí temos então rotas da migração desses povos. Estão cada vez mais ficando esclarecidos, principalmente aí com DNA. Hoje tem como fazer
puxar, hoje está cada vez mais esclarecendo essas rotas de migrações, tá? Então, o que se sabe com certeza? Que o ser humano não se originou no continente americano de nenhuma raça, de nenhum primata que pudesse, segundo a teoria da evolução, ter dado origem. Então ele não era o que nós chamamos de autoctones. Ele não tem o processo de autoctonismo aqui no continente americano, certo? Então ele veio de fora. Então, se ele veio de fora, a teoria mais correta, então, é a teoria das migrações, tá? E aí nós temos duas possibilidades de migração. A mais aceita na sociedade de um modo comum, certo? Isso daí é pacífico, certo? Que veio pelo Estreito de Beringer, certo? Onde é que é o Estreito de Beringer, professor? Lá pelo Alasca, certo? Eu vou explicar isso mais profundamente. Veio lá pela Alasca, entrou pela América do Norte, até chegar aqui no Brasil, tal. Isso demorou, certo? E tem a outra teoria que veio pelas ilhas do Pacífico, certo? Eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhado. Detalhe, gente. Só para a gente ter uma noção quanto que a diferença, certo? Quando o europeu que veio, né, o europeu veio então para o Brasil pelo Oceano Atlântico. Pegou lá, fez a caravela, o português fez a caravela, babá, e chegou então no continente europeu, né, o Cristóvão Colombo saiu antes, né, veio aqui pelo continente, veio pelo mar, tá? Já esse povo e esse índio que estava aqui, ele veio andando, tá? E esse processo de andar demorou milhares de anos, certo? Quando o europeu português chegou no Brasil, ele já tinha passado por diversas fases da história. Já tinha passado da chamada pré-história, idade dos metais, antiguidade, certo? Idade média, certo? Já tinha passado por diversas descobertas, avanços tecnológicos, certo? Então, como ele se fixou na Terra há muito mais tempo, certo? Então ele tem uma evolução tecnológica muito maior. O índio, o que nós chamamos de índio, de forma errada, né, o nativo que já estava aqui, ele demorou para chegar, certo? E justamente por ele ter demorado para chegar, ele está ainda se fixando na Terra, certo? E há uma diferença tecnológica imensa, certo? O nativo brasileiro aqui da região do Planalto do Brasil, eles não tinham ainda nem a tecnologia dos metais, certo? E o português já chegou aqui com a pólvora, tá? Então isso daí para a gente entender a discrepância, a diferença entre uma população e outra, beleza? Então, como eu falei para vocês, né, os pesquisadores ainda têm suas dúvidas, né, ainda não está 100%, são teorias migratórias, né, ainda não é uma lei, alguma coisa que já está comprovado, mas o mais provável, né, que tenha vindo, né, por esses dois caminhos. Nada impede que tenha acontecido simultaneamente, tá? Ou vindo de outras formas também, certo? Existem outras teorias, mas as duas principais é aqui, certo? Eu vou botar a canetinha. Esse aqui, bem aqui, esse encontro, quase um encontro, na verdade é uma faixa aqui bem estreita de mar, certo? Que é o Estreito de Bering, certo? É a Beríngia, certo? Que o homem teria passando andando na última era glacial, certo? E a outra possibilidade que ele tenha vindo aqui pelas ilhas da Polinésia, da Melanésia,
certo? Ou mesmo desviado aqui na Antártida, certo? E chegado até o Brasil, tá, gente? Então, isso ainda causa bastante discussão, bastante é, uma certa, vamos dizer assim, uma certa intriga no mundo científico, tá? Ainda deixa bastante intrigado os pesquisadores. Existe teoria também que o homem veio lá da África, tá? E isso daí pode ser considerado, certo? Mas tá bom, vamos ficar com essas duas teorias para não complicar muito. Então, gente, pela Beríngia, né, pela região ali entre a Sibéria e o Alasca, né, como eu falei para vocês, eles chegaram aqui no continente americano, teriam chegado no continente americano por volta de 24 mil a 9 mil anos atrás, certo? O Estreito de Beringer, né, como eu falei para vocês, houve nesse período aí uma pequena era glacial, uma pequena não, uma era glacial, né? E lá, aquela região que é mar, certo? A Beringia é um canal de 60 quilômetros, mais ou menos, um estreito de 60 quilômetros, teria virado uma placa de gelo só, o que possibilitou então que esse ser humano saísse lá da Ásia, certo? Lá da região da Mongólia, da China, e chegado até a América do Norte. Tá? Então, essa daí é a principal, a principal teoria, a teoria mais aceita, né, pelos historiadores. Beleza? Mas a migração do Estreito de Bering ela não bota uma pá de cal em cima da história, não, tá, gente? Existem sim outras teorias e outras questões que devem ser levantadas, estão sendo estudadas aí a fundo, tá? A principal delas, no caso do Brasil, certo? É que essa população que estava aqui, ela tenha vindo da Austrália, da Melanésia, da Polinésia, certo? Por quê? Porque nós temos aqui o esqueleto, né, que foi feito da Luzia, que é a mulher, né, o esqueleto mais antigo localizado aqui no Brasil, com datação aí de 12 mil anos atrás. Existem também outros sítios arqueológicos, tá, como a Serra da Capivara, certo? Que demonstra que a migração do Brasil, certo, é mais antiga até que a migração lá do norte, tá? E que pelos cálculos eles teriam demorado muito para chegar aqui, porque eles têm outro indício, são outras situações. E uma situação que muda bastante, que as características físicas do índio brasileiro é diferente da característica física do índio americano, certo? Vou chamar de índio para simplificar, certo? É, Com a descoberta, então, do esqueleto da Luzia, né, vocês já ouviram falar, e fizeram a reconstituição. E nessa reconstituição viu que ela tinha traços de negro, né, traços da etnia negra, certo? Né, um nariz achatado, e possivelmente também características de pele, de cor mais de órbita, né, órbita facial, mais próximas aos povos da África, tá? Que é característico do arborígene, certo? O arborígene australiano tem essa característica, tá? É, então, essas correntes, o nativo brasileiro, né? Então, o índio brasileiro, ele pode ter vindo, isso não impede que ele tenha chegado aqui ao Brasil em tempos diferentes, em áreas diferentes, tá? Então tá, gente, fica aí uma pequena explicação sobre nossa matéria de história de Rondônia. É só o início. Pois bem, meu povo, então para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né, a semanazinha aí, para a gente ir aprendendo um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais sobre a história de Rondônia,
certo? Então eu vou deixar esse vídeo aula, essa videoaula aqui para vocês assistirem. Vou deixar vídeos postados com material de apoio lá no Classroom, né, ou Google Sala de Aula. Lembrando que Classroom e Google Sala de Aula é a mesma coisa, só dependendo da versão do Android ou do Windows que você estiver usando, né, do navegador vai aparecer um nome ou outro, é só por causa disso. Vão fazer a leitura da apostila que eu enviei para vocês, tá? Aí das folhas 6 até a 13. E responder o formulário que eu fiz no Classroom, tá? Então eu montei um formuláriozinho para vocês irem respondendo. Ah, professor, precisa responder o da apostila? Precisa também, tá? Vamos lá, treinar nunca é demais. E lembrando aí aquela sábia frase filosófica, né? Estude, pois a caneta é mais leve que a pá, tá, gente? Então é isso daí. Fica o recado, fica a dica aí para vocês. Uma boa semana. Até semana que vem nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Até mais.